E o preço? Qual o valor do Invisalign hoje em dia? É muito caro? E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é a doutora Tatiana, para quem não conhece. E hoje eu trouxe a minha assistente de relacionamento, a Grazi, porque a gente vai fazer um bate-papo para a gente tentar esclarecer muitas perguntas que sempre nos fazem através dos canais, né? Instagram, mesmo pelo WhatsApp. Então, é um bate-papo para que a gente possa tirar todas as dúvidas que você tem a respeito dos tratamentos ortodônticos, tanto com aparelhos fixos quanto com Invisalign e alinhadores. Isso mesmo, doutora Tatiana, o que a gente sempre recebe pelo Instagram, né, as dúvidas frequentes, tá? Diga aí. Doutora Tatiana, o Invisalign machuca? Os alinhadores, né, no caso o Invisalign é um dos alinhadores que existem no mercado, é o mais antigo, né, o que a gente já trabalha desde 2009, então a gente tem bastante experiência com essa técnica. Ele não... Você perguntou se ele machuca, né? Desculpa, tá vendo? Ele é muito menos incômodo do que o aparelho fixo, porque vocês podem olhar aqui e é muito fácil de ver, olha, comparar o formato, né? Então, o aparelho fixo, ele tem uns quadradinhos, né? Podem ser de metal ou estéticos, em cada dente. Ele tem um volume, se vocês olharem aqui, ó, um volume grande. Então, quem sofre de aftas, crianças, né, que praticam esportes, normalmente tem alguns contratempos em relação a isso. Já os alinhadores, eles têm menos de 1 milímetro de espessura, eles recobrem todos os dentes, são removíveis, né? E ele praticamente não tem espessura nenhuma e nem nada pontudo, né? Como os aparelhos fixos, ganchos, nada disso. Então é muito mais tranquilo de se adaptar, né? Para crianças a gente indica bastante, crianças e adolescentes que praticam esportes, justamente pela questão de não machucar, né? Legal, a diferença realmente é incomparável, galera. O Invisalign funciona mesmo? Infelizmente, por incrível que pareça, essa é uma pergunta frequente, né? Nós temos um banco de dados de pacientes tratados já em tratamento muito grande. Então, essa é a primeira coisa que eu respondo para o paciente, mostro casos tratados aqui através de alinhadores de muito sucesso, então a gente já desmistifica isso. Então, sim, funciona. Hoje a gente consegue, inclusive, tratar casos bem complexos com os alinhadores, crianças, inclusive, ainda em dentição mista, que é quando ainda tem dente de leite, porque muita gente pensa que tem que esperar trocar todos os dentes, mas não, a gente consegue benefícios muito grandes nessa fase. Então, hoje... Então tem muitos casos, a gente tem uma página no Instagram que a gente coloca casos, né, de antes e depois que a gente realizou aqui, que estão em tratamento, que já finalizaram, e a gente consegue ter a dimensão de o quanto a gente consegue melhorar com os tratamentos. Então sim, funciona e funciona muito bem. Ai, que legal, perfeito, doutora. E o preço? Qual o valor do Invisalign hoje em dia? É muito caro? Isso também é, né, sempre uma questão que as pessoas têm medo de ser um tratamento muito caro e às vezes nem se dão, vamos dizer, a oportunidade de conhecer. O que a gente explica cada tratamento, ele é único e dependendo do número de alinhadores, dependendo da complexidade do caso, o tratamento pode ser mais longo ou mais curto e temos várias categorias, ou seja, quantidade de alinhadores necessários para cada caso. Então, esse valor varia muito, mas o que a gente pode perceber é que muitos casos de pacientes que tratam com aparelho fixo por, às vezes, 3, 4, às vezes 5 anos, já peguei paciente que tratava há 10 anos. Então, se a gente for colocar isso na ponta do lápis, às vezes sai até mais caro tratar com fixo. Verdade. Então, é uma questão, lógico, de organização, tem um custo, né, da aquisição dos aparelhos e também do tratamento, mas sim, é super acessível hoje em dia, a gente consegue viabilizar isso, né, de uma forma que fique possível. Ah, legal. Então, galera, é um tratamento totalmente individualizado. Então, cada caso tem que ser analisado, certo? Exatamente. Perfeito. A próxima dúvida que a galera tem aqui, o incômodo é maior que o fixo?
Não, eu como paciente até, né, tenho a sensação exata da diferença. Então, eu usei quando criança aparelhos fixos, eu usei até aqueles aparelhos extrabucais, que o pessoal falava que era o capacete, freio de burro, né? Usei muitos aparelhos, porque eu chupava dedo e tudo mais. Então, o aparelho fixo, ele me causava muitas aftas, realmente era muito desconfortável, né? Comer com aquele aparelho, a higienização, a limpeza. E já o Invisalign, o alinhador, né, ele é removível, então a gente consegue comer qualquer tipo de alimento, né? E não atrapalha, acaba né, não atrapalhando no dia a dia das pessoas. E o seu filho usa, né, doutora Tatiana? Sim, o Pedro, né, meu filho, ele já tá agora na segunda fase, que ele fez o tratamento com dentes dentição mista, que a gente chama, com dentes de leite e dentes permanentes, porque ele tinha muita falta de espaço. Então, quando ele começou a trocar os dentes, eu já percebi que se eu não fizesse nada, ia nascer dente pelo céu da boca, ia nascer dente, né, por dentro, e ia ser muito mais complexo de resolver. Então, a gente estimulou, porque hoje em dia as crianças, elas não mastigam como deveriam, assim, para estimular o crescimento. Então a gente percebe cada vez mais um apinhamento, uma falta de espaço muito grande. Então, se a gente intervém no momento certo, a gente consegue minimizar os problemas futuros. Agora ele já está finalizando a troca e eu já estou na segunda fase do tratamento, que pode não ser necessário. É que o caso dele, né, a gente brinca quando é filho de dentista, parece que é mais complicado. Sim, que bacana. Então o Invisalign funciona tanto para criança, adolescente, os jovens e até os mais de idade, né? Exatamente. As pessoas também perguntam justamente sobre, posso usar o aparelho depois dos 60 anos e tal. Hoje, pacientes com 60 anos estão ali, ainda tem muitos anos de vida. Então, legal. A gente precisa melhorar a condição bucal para que facilite a higienização, a função, para que não tenha trauma de dentes. Então, tem uma série de funções, não é só pela estética que a gente realiza um tratamento, né, seja adulto, seja criança. Então, melhorando o alinhamento, melhorando o posicionamento dos dentes, a gente vai aumentar a longevidade desses dentes. Então, sim, tem indicação, inclusive, para pessoas já de mais idade. A gente tem que tomar sempre cuidados, né? Como, por exemplo, se o paciente já tem uma perda óssea, a gente não pode ter uma doença ativa de perda óssea, periodontite, né? Ativa. Então, o tratamento tem que ser monitorado em conjunto, né? Às vezes, as consultas, em vez de ser de 6 em 6 meses para uma limpeza, a gente antecipa para que a gente não tenha uma perda óssea, né, maior ali do que o paciente já teve. Mas dá para tratar sim e é muito benéfico mesmo. Que bacana. Doutora, uma outra pergunta depois de todo esse tratamento individualizado, os dentes podem voltar? Pode voltar. Então, tão importante quanto a fase ativa de movimentação dos dentes. Imagina que os dentes ficaram há anos tortinhos e a gente alinhou, deixou tudo bonitinho. Se a gente simplesmente não colocar nenhum tipo de aparelhinho para manter a contenção, que a gente chama, que as pessoas pensam que a contenção é só aquela fixa que vai por lingual. Mas não, a contenção ela é qualquer aparelho que vai manter os dentes naquela posição. Aí uma dúvida por quanto tempo eu tenho que usar? Se eu usar por determinado tempo, meu dente nunca mais vai voltar? Muitos estudos mostram que o nosso envelhecimento, muitas coisas se transformam, inclusive os dentes. Então, não tem como a gente garantir que o dente, mesmo que a vida inteira o dente foi alinhado, que ele vá ficar assim para sempre. Então, se a gente quer ter o dente bonito, depois de terminado o tratamento ortodôntico, é recomendado que a gente faça o uso de uma contenção, pode ser removível, inclusive a contenção que são muito parecidas com alinhadores, só que um pouquinho mais espessa. A gente usa à noite, eu, por exemplo, uso a minha Vivera, que é a contenção da Invisalign, toda noite. Às vezes, quando eu vou viajar um final de semana, como eu já terminei o tratamento já faz um tempo, eu não uso alguns dias, mas eu continuo usando até hoje. Para garantir, né, que legal. Sucesso. Perfeito, doutora. E uma perguntinha aqui que também é bem frequente, até mesmo no relacionamento, é o aparelho que faz tudo? Eu posso comprar os aparelhos e eu mesma colocar? Ou me diz aí, doutora. É muito comum essa pergunta. Existem alguns tipos de aparelhos que não necessita muita intervenção do ortodontista,
mais a chance de insucesso é muito grande, porque se a gente não prestar atenção em alguns movimentos mais complexos e como a gente vai diminuir a chance desse dente não mover, muita chance de o tratamento não evoluir conforme o computador previu. Então, uma coisa é o planejamento virtual, a outra coisa é o planejamento, o acontecimento da movimentação. Então, a gente lida primeiro, né, que é muito importante nesses aparelhos, a colaboração do paciente. Então, precisamos usar o aparelho quase como se ele fosse fixo. Só que a gente tem a liberdade de tirar para comer. Então, de 20 a 22 horas por dia. Então, tem que ter uma parceria. Não dá para largar lá, toma os alinhadores aí, pronto, acabou o tratamento. Não. Eu monitoro todos os meus pacientes, né, de uma forma próxima, para que a gente possa estar sempre motivando e verificando se todos os dentes estão caminhando conforme planejado. Então, é só uma ferramenta. Quem faz o planejamento é o ortodontista. Não importa o tipo de aparelho. O mais importante é o planejamento, né? E, claro, se depender da colaboração, o paciente também está envolvido nessa responsabilidade do resultado. Mas sem um bom planejamento, um bom diagnóstico, nenhum aparelho vai promover uma oclusão ideal. Ah, perfeito, doutora. Muito obrigada por todas as informações. Imagina. Espero que a gente tenha tirado todas as suas dúvidas. E se tiver mais alguma dúvida, dá um like aqui no canal, comente, pergunte, que eu estarei à disposição junto com a doutora Tatiana, né, para poder tirar suas dúvidas. Tem muita gente que às vezes tem medo, né? Tem medo, acha que é caro, acha que vai doer. Então, acho que aqui a gente conseguiu responder a maior parte das perguntas, né? Mas mesmo assim, se sobrar alguma coisa, a gente está à disposição. Exato. E a gente te espera nos próximos vídeos. E não esqueçam, ativa o sininho para os próximos vídeos. Até mais! Tchau!